Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios referentes às propriedades da transformada de Fourier para a gente entender como que a gente usa aquelas coisas de par, ímpar, imaginário, real, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então além das propriedades que a gente viu lá na aula anterior, das propriedades da transformada de Fourier, outra propriedade que a gente tem que saber antes de fazer os exercícios é essa aqui, que quando a gente tem um sinal real de tempo discreto, x de n, né? E esse x de n tem transformada de Fourier x de j ômega, então x de n, quando faz transformada de Fourier, dá o x de j ômega. A gente tem essa propriedade aqui que fala pra gente que quando a gente pega a parte par do x de n e faz a transformada de Fourier dela, a gente vai encontrar a parte real do x de j ômega. E quando a gente pega a parte ímpar do x de n e faz a transformada de Fourier, a gente vai encontrar j vezes a parte imaginária do x de j ômega. Então, gente, só para recordar aqui, a gente pode dividir qualquer sinal de tempo discreto na parte par e na parte ímpar, né? E quando a gente faz a transformada da parte par, a gente encontra a parte real do x de j ômega. E quando a gente faz a transformada da parte ímpar, a gente encontra j vezes a parte imaginária de x de j ômega, beleza? E quando o sinal é só par ou só ímpar, a gente sabe que a parte complementar vai dar zero, né? Se o sinal for par, o ímpar dá zero. Se o sinal for ímpar, o par dá zero. E com isso, a gente acaba caindo nas mesmas propriedades que a gente viu na aula anterior, sobre um sinal par e um sinal ímpar, beleza, gente? Então, vamos lá colocar isso em prática, gente. Esse exercício 1, ele dá pra gente um sinal x de n, esboçado aqui, né? E aí ele pede para a gente encontrar essas quatro coisas aqui sem obter a expressão explícita para o x de j ômega. Ou seja, a gente não vai encontrar tipo, x de j ômega é igual tal. A gente não vai encontrar a expressão explícita para ele. A gente vai encontrar essas quatro coisas que ele pede usando apenas as propriedades da transformada de Fourier, tá bom? Então, a primeira coisa que ele pede é para a gente encontrar o x de j vezes zero. Ou seja, quanto vale a transformada de Fourier quando ômega é igual a zero. Como que a gente vai fazer isso sem ter a expressão explícita para o x de j ômega? A gente tem só o x de n aqui, é a única coisa que a gente consegue usar ao nosso favor. Gente, para esse caso, o que a gente vai usar é que x de j ômega é a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito do x de n vezes Euler elevado a menos j ômega n, certo? Essa aqui é a expressão que dá a nossa transformada de Fourier. Mas a gente não vai calcular o x de j ômega. A gente quer apenas o x de j vezes zero. Então, o x de j ômega quando ômega vale zero. Então, o que a gente vai fazer aqui? Todo lugar que tiver ômega, a gente vai substituir por zero, tá bom? Então, a gente vai ficar com x de j0 igual a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito do x de n. Aí aqui a gente troca ômega por zero, né? Então, Euler elevado a menos j vezes zero vezes n. Então, a gente vai ter que o x de j0 é a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito do x de n. E aí, esse Euler elevado a menos j vezes 0 vezes n é a mesma coisa que Euler elevado a zero. E isso é igual a 1, certo, gente? Tudo elevado a zero dá 1. Então, aqui fica x de n vezes 1. Então, a única coisa que a gente vai fazer para encontrar o x de j0 é somar o x de n de menos infinito até mais infinito. Mas se a gente for olhar o nosso x de n aqui, ele só tem valores não nulos entre menos 1 e 7. Depois disso, ele vale sempre zero. Então, a gente simplesmente vai somar de n igual a menos 1 até mais 7, que são os valores onde a gente tem x de n não nulo, né? Gente, então o que a gente fez aqui? A gente usou aquela expressãozinha que dá a nossa transformada de Fourier
E como a gente queria a transformada de Fourier quando o ômega vale zero, a gente só trocou todo o ômega ali da expressão por zero. E com isso a gente chegou que o x de J0 vai ser justamente a somatória do x de n nos valores onde ele é não nulo, tá bom? Então vamos fazer essa soma. Gente, então o que a gente vai fazer aqui é x de menos 1 mais x de 0 mais x de 1 mais x de 2 até chegar no x de 7. No caso, como que isso vai ficar? Bom, o x de menos 1 vale menos 2. O x de 0 vale 2, então menos 2 mais 2. O x de 1 vale menos 1, então menos 1. O x de 2 vale 1, então mais 1. O x de 3 vale 0. O x de 4 vale 1. O de 5 vale menos 1. O de 6 vale 2 e o de 7 vale menos 2. E esse aqui vai ser o nosso x de J0, certo, gente? Aqui no caso, a gente pode cortar esse menos 2 com 2, menos 1 com 1, aqui corta também e corta. Então, portanto, o nosso x de J0 vale 0. Ou seja, a transformada de Fourier desse sinal aqui, quando o ômega vale 0, ela vale 0. Então, se a gente for ver o espectro dela, com certeza ela passa aqui pela origem, beleza? Gente, agora vamos para o item 2. O que ele quer aqui? Ele quer a fase do x de J ômega. Aí você pergunta, como que eu vou encontrar a fase do x de J ômega sem calcular o x de J ômega? Gente, nesse item a gente tem que ficar esperto em relação às propriedades da transformada de Fourier. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiramente, vamos observar o nosso sinal x de n. O que a gente consegue ver aqui, gente? Concorda que a gente tem uma simetria em relação ao n igual a 3? É como se a gente tivesse um espelho aqui e tudo que está acontecendo à direita do 3 também acontece à esquerda dele. Então, olha só, esse parece com esse parece com esse. É como se a gente tivesse um espelho mesmo aqui. Mas a gente não pode afirmar que esse sinal é um sinal par e nem um sinal ímpar, embora ele tenha uma simetria. Porque quando a gente tem um sinal par ou um sinal ímpar, a nossa simetria está em relação ao zero, não em relação a qualquer outro termo à direita ou à esquerda dele. Então, o que a gente vai fazer aqui para a gente conseguir enxergar uma simetria no nosso sinal? A gente vai chamar um novo sinal, que a gente vai chamar de y de n, e esse y de n vai ser o x de n, só que deslocado. Deslocado para onde? Em quantas amostras? A gente vai deslocar para a esquerda em 3 amostras. Porque pensa só, gente, se a gente faz esse sinal x de n andar 3 amostras para a esquerda, a nossa simetria não vai mais estar no 3, e sim no 0. E aí fica um sinal mais fácil de a gente trabalhar. Então, o nosso y de n vai ser igual ao x de n mais 3. Lembrando que quando a gente soma, a gente está indo para a esquerda, né? Quando a gente subtrai, a gente vai para a direita. Então, olha só, gente, o nosso y de n, o gráfico dele fica desse jeito aqui. A gente foi 3 amostras para a esquerda e agora a nossa simetria está aqui no 0. E o que a gente consegue observar nesse sinal y de n? Bom, a gente tem que y de n é igual a y de menos n, ou seja, é como se a gente tivesse um espelho aqui no eixo vertical. Tudo que acontece à direita do zero está acontecendo à esquerda dele. Então, o que a gente pode afirmar a partir disso? Que o nosso y de n é um sinal par, certo, gente? Ele é um sinal real e um sinal par. Gente, agora vamos lá. Vamos falar que o nosso y de n vai ter uma transformada de Fourier y de J ômega, tá bom? Então, quando a gente faz a transformada de Fourier desse sinal aqui, a gente encontra y de J ômega. Seguindo as propriedades que a gente viu na aula anterior de transformada de Fourier, se o y de n é um sinal real e par, o que a gente sabe sobre o y de J ômega? Bom, gente, se o y de n é real e par, como a gente viu aqui, o y de J ômega também vai ser real e também vai ser par, certo? E se o y de J ômega é real, o que a gente pode falar sobre ele? Que a fase
do y de j ômega é igual a zero. Sempre que a gente tem algo puramente real, a fase vale zero, tá bom, gente? A gente só tem fase não nula se a gente tiver uma parte imaginária. Tá bom, mas onde eu quero chegar com isso? Calma aí que até o momento a gente só viu sobre o y de j ômega. A gente só tirou essas conclusões aqui sobre ele, mas que vão ser úteis na hora de encontrar a fase do x de j ômega. Gente, a gente vai usar aqui a propriedade do deslocamento no tempo. Pelo que a gente viu lá na aula anterior, se a gente tem um sinal x de n com transformada de Fourier x de j ômega, caso a gente faça um deslocamento aqui no n, então, por exemplo, x de n menos k, a transformada de Fourier desse sinal também vai ser o x de j ômega, só que multiplicado por Euler elevado a menos k j ômega. Então, quando a gente faz esse deslocamento no tempo, a gente vai multiplicar por essa exponencial com k multiplicando aqui o expoente, tá bom? Você está entendendo onde que eu quero chegar com isso aqui? A gente sabe que o nosso y de n é o x de n mais 3. Então, o que a gente pode falar sobre a transformada de Fourier do y de n? Bom, o y de n, fazendo a transformada de Fourier e usando essa propriedade, vai ser o x de j ômega vezes Euler elevado a 3j ômega, certo, gente? Então, a gente pode falar que y de j ômega é igual a Euler elevado a 3j ômega vezes x de j ômega, certo? Mas, gente, a gente sabe que a fase do y de j ômega é igual a zero. Por quê? Porque ele é real, certo? Se a fase dele é igual a zero, como que a gente pode usar isso aqui nessa expressão? Bom, gente, para a gente deixar essa expressão mais fácil de visualizar na fase do y de j ômega, a gente vai escrever o x de j ômega separando ele no módulo e na fase, tá bom? Então, a gente pode escrever que o y de j ômega é igual a Euler elevado a 3j ômega, e aí, separando o x de j ômega no módulo e na fase, a gente tem o módulo do x de j ômega vezes Euler elevado a j vezes a fase do x de j ômega. A gente sempre pode escrever o nosso espectro nesse formato, tá bom? Agora é o seguinte, a gente tem o y de j ômega escrito como módulo, e aí a multiplicação das exponenciais que vai dar a nossa fase. Multiplicando as exponenciais aqui, como a gente tem a mesma base, a gente soma os expoentes, né? Então, fica 3j ômega mais j vezes a fase do x de j ômega. Só que, gente, a gente quer que a fase do y de j ômega seja zero. Então, a gente vai igualar todo esse expoente a zero e encontrar qual o valor do x de j ômega para que essa fase valha zero. Então, a gente pega 3j ômega, que é esse aqui, né? Mais j vezes a fase do x de j ômega, e tudo isso tem que ser igual a zero. Passando isso para o outro lado, a gente vai ter j vezes a fase do x de j ômega igual a menos 3j ômega. Cortando esse j com esse j aqui, a gente encontra, por fim, que a fase do x de j ômega é igual a menos 3 ômega. Ou seja, o x de j ômega, que é a transformada de Fourier do sinal que foi dado pelo enunciado, pode ser escrito como o módulo dele vezes Euler elevado a menos 3j ômega, que é a fase, que é menos 3 ômega, né, vezes j. Portanto, a gente conseguiu encontrar a fase do x de j ômega apenas usando as propriedades da transformada de Fourier. A gente chamou um novo sinal, que era o x de n deslocado, e a partir das propriedades da transformada de Fourier desse sinal, a gente conseguiu encontrar a fase do x de j ômega. Então, o que foi essencial a gente lembrar nesse exercício? Primeiro, que quando a gente tem um sinal real e par, a transformada de Fourier dele também é real e par. Segundo, que quando a gente tem algo real, a fase dessa coisa vale zero.
E terceiro, a propriedade de deslocamento no tempo. Quando a gente faz um deslocamento no tempo, a gente multiplica por uma exponencial na frequência. E aí, a partir disso, a gente conseguiu encontrar a fase do x de jômega correspondente para a fase do y ser igual a zero. Gente, agora vamos lá para o terceiro item. Aqui a gente quer encontrar a integral de menos π até π do x de jômega. Como que a gente pode fazer isso sem encontrar a expressão explícita do x de jômega, gente? Bom, aqui a gente vai lembrar lá da equação de síntese que a gente viu em uma das primeiras aulas da transformada de Fourier. A gente viu que x de n pode ser escrito como 1 sobre 2π vezes a integral em um intervalo de 2π do x de jômega vezes Euler elevado a jômega-n de ômega, certo? Então, a gente vai usar isso a nosso favor para a gente encontrar essa integral aqui, tá bom? Gente, como aqui no caso a gente tem uma integral em um intervalo de 2π, esse intervalo pode ser de menos π até π, não é? Porque aqui é um intervalo de 2π, de menos π até 0 é π, e de 0 até π é π de novo. Então, aqui é um intervalo de 2π. Portanto, a gente pode escrever essa expressão aqui como x de n igual 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até π do x de jômega vezes Euler elevado a jômega-n. Tá, agora como que a gente faz para chegar nisso aqui, que é o que a gente realmente quer? Bom, a gente já está bem próximo dessa integral, né? Só que tem esse Euler aqui que está atrapalhando. Como que a gente pode fazer para sumir com esse Euler? Gente, se a gente tiver n igual a zero, a gente vai ficar com Euler elevado a zero, que é igual a 1. Então, ele vai ficar insignificante aqui na integral. Então, o que a gente pode fazer é adotar n igual a zero em todo lugar dessa expressão. Aí, a gente vai ficar com x de zero igual 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até π do x de jômega vezes Euler elevado a zero, que é igual a 1. Então, agora a gente já tem justamente a integral que a gente quer. Então, é só a gente isolar essa integral para encontrar quanto que ela vale. Dessa forma, gente, a gente vai ter que a integral de menos π até π do x de jômega, que é o que a gente quer, vai ser, passando esse 2π para o outro lado, multiplicando, x de zero vezes 2π. Agora, quanto que vale x de zero? A gente tem que ir lá no nosso sinal para ver. O x de zero, gente, se a gente for ver aqui, quando n é igual a zero, o x vale 2, certo? Então, a gente vai substituir lá embaixo x de zero por 2. Portanto, a gente encontra que a integral de menos π até π do x de jômega é 2 vezes 2π e, portanto, vale 4π, certo, gente? Então, mais uma vez, a gente conseguiu encontrar o que ele pede sem precisar necessariamente encontrar a expressão do x de jômega, tá bom? Gente, por fim, no item 4, a gente quer encontrar qual é o sinal que a transformada de Fourier dele é só a parte real do x de jômega. Então, gente, o nosso x de jômega, ele vai ter ali uma parte real e uma parte imaginária. No caso, a gente quer encontrar qual é o sinal que a transformada é só a parte real. E como que a gente faz isso? É justamente o que a gente viu no começo da aula, gente. Quando a gente tem um sinal real x de n com transformada x de jômega, a parte par do nosso sinal, a transformada de Fourier dela é só a parte real do x de jômega. Assim como a parte ímpar é o j vezes a parte imaginária do x de jômega. Então, o sinal que a transformada de Fourier é a parte real do x de jômega vai ser a parte par do x de n, ou seja, a gente vai decompor esse sinal x de n na parte par dele, usando essa formulazinha aqui, tá bom? Então, vamos lá, encontrar esse sinal. Bom, então, o sinal que a transformada de Fourier é a parte real do x de jômega vai ser a parte par do x de n, certo? Ó, a transformada de Fourier dele é a parte real do x de jômega. Então, a gente vai ter que usar
que a parte par de qualquer sinal x de n vai ser x de n mais x de menos n dividido por 2. Então, gente, a gente vai encontrar o x de 1, o x de 2, de 3, 4, 5, até chegar no 7, tá bom? Então, a gente vai fazer o cálculo de cada um desses x de n para a gente encontrar qual é o nosso sinal e esboçar ele. Então, vamos lá, encontrar o x de 1. O x de 1 vai ser o próprio x de 1 mais o x de menos 1 dividido por 2. O x de 1, vendo que no nosso sinal, ele vale menos 1. E o x de menos 1 vale menos 2. Então, a gente vai substituir esses valores aqui na expressão. Então, o x de 1 vale menos 1, mais o x de menos 1, que vale menos 2. Então, tudo isso dividido por 2. Portanto, o x de 1, na parte par do nosso sinal, vai valer menos 3 sobre 2, beleza? Agora, a mesma coisa para o x de 2. O x de 2 vai ser o x de 2 mais x de menos 2 sobre 2. Se a gente for ver aqui, o x de 2 vale 1 e o x de menos 2 vale 0. Para qualquer outro valor aqui à esquerda, vai ficar valendo 0, né? Então, a gente vai ter 1 mais 0 sobre 2, que dá 1 sobre 2. Gente, fazendo isso para cada um dos outros valores de n, a gente vai encontrar isso aqui, tá bom? Lembrando que a gente está sempre fazendo a mesma coisa, ó, x de 3 mais x de menos 3 sobre 2, x de 4 mais x de menos 4 sobre 2. É sempre a mesma coisa. Então, a gente encontrou o valor do x de n para cada valor de n não nulo, e aí agora a gente consegue esboçar o nosso gráfico, sabendo que essa aqui é a parte par do nosso sinal, ou seja, o x de 4 é igual ao x de menos 4, o x de 5 é igual ao x de menos 5, beleza? E outra observação é que o x de 0 vai continuar valendo 2, tá bom, gente? Então, como que vai ficar aqui o esboço do nosso sinal? Bom, o x de 0 vem aqui para o 2, né? O x de 1 vale menos 3 sobre 2. Da mesma forma, o x de menos 1 também vai. Então, aqui e aqui vale menos 3 sobre 2, que dá menos 1,5. O x de 2 é meio. Então, vem aqui e o x de menos 2 também vai ser meio, certo? Porque é a parte par do sinal. O x de 3 vale 0, então o x de menos 3 também vai valer 0. O x de 4 vale meio, então de menos 4 também. O de 5 vale menos meio, então de menos 5 vale menos meio. Para o 6 e para o menos 6 vale 1. E para o 7 e menos 7 vale menos 1, certo? Então aqui, menos 1. Então, gente, essa aqui é a parte par do nosso sinal x de n. E a transformada de Fourier dela vai resultar na parte real do x de j-ômega, que é justamente o que o exercício pede. Portanto, a gente encontrou qual é o sinal, que a transformada dele é a parte real de x de j-ômega, beleza? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!